queridos amigos, sempre bom estar aqui com vocês. Vamos abordar o questionamento da Luciana. Ela nos pede para falar um pouco sobre as crianças índigo e cristais. Essas crianças são seres que estão chegando para auxiliar a Terra no processo de transformação, porque ela está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E essas crianças, elas vão ajudar a Terra a se transformar em todos os sentidos, no aspecto social, familiar, educacional e espiritual. São crianças que têm o objetivo de fazer com que a humanidade desenvolva mais o lado direito do cérebro, enquanto o esquerdo é mais racional, mais lógico, mais matemático. O espiritual, ele é mais alegre, ele tem mais arte, ele é mais sensível, ele é mais amoroso, ele é mais espiritual. E essas crianças vêm com esse objetivo de fazer com que a Terra se modifique. Então, as crianças índigo, elas começaram a vir inicialmente a partir da década de 70. A característica principal das crianças índigo é que elas são muito inteligentes e elas são extremamente questionadoras. Elas não aceitam ordens pela simples ordem em si. Se elas não forem orientadas, explicadas, se não for dito o porquê daquela situação, elas não aceitam. Porque o objetivo das crianças índigo é justamente ser questionadora. É como se elas fossem equipes de demolição. Demolir muitas vezes esse raciocínio, essa atitude muito burocrática, muito impositiva da sociedade atual. E eles não aceitam isso. Por isso que muitas vezes eles têm uma certa revolta, uma certa hiperatividade, eles têm dificuldade de se manterem quietos, porque eles são muito criativos. Então, muitas vezes, os psicólogos, psicoterapeutas no passado, chegou a confundir essas crianças com aquelas que têm muitas vezes um problema, um déficit de atenção, hiperatividade. Mas com o tempo, à medida que eles começaram a estudar melhor a personalidade dessas crianças, eles perceberam que não, que é uma geração nova, com características, potencialidades diferenciadas. Vejam, os índigo, como eles vieram de outros planetas e eles são realmente, têm uma inteligência mais desenvolvida, quando eles chegam no nosso corpo, que tem mais limitações, no nosso cérebro, que lhes impõe uma certa limitação, é como se eles se sentissem aprisionados. E aí eles se realmente, de alguma forma, eles demonstram o seu poder questionador, a sua irritabilidade, como uma forma de modificar o meio ao qual eles se encontram, de realmente provocar as transformações necessárias. As crianças índigo, elas sabem que elas estão aqui com um objetivo. Elas sabem que realmente, não é que elas sabem que elas estão aqui reencarnadas com esse objetivo, mas elas sentem dentro do seu ser a capacidade transformadora que elas têm. Elas dizem isso aos seus pais, elas questionam, elas informam, elas realmente não aceitam, muitas vezes não, pelo simples fato do não. Então, o objetivo delas é realmente desconstituir, demolir essa cultura muito burocrática que nós temos, para desenvolver o novo, a criatividade. Inclusive, as crianças índigo, elas foram divididas em 4 tipos. Humanistas, que são aquelas que vão trabalhar com as massas, são aquelas que serão os políticos, os professores, os advogados, os doutores, que eles têm essa facilidade para trabalhar com a massa. Temos ainda aqueles que são chamados de conceituais, que eles têm menos relacionamento direto com as pessoas e mais com a parte intelectual. Então eles vão ser os projetistas, os arquitetos, os astronautas, os oficiais da marinha, são essas crianças índigo. Temos ainda as crianças índigos artistas, que são aquelas que vão realmente levar e trabalhar e crescer dentro do lado artístico. Elas sempre têm uma criatividade especial. As coisas mais simples dentro do seu lar, da sua casa, eles têm um toque diferencial, eles têm algo de criativo a transformar o meio. E temos ainda as crianças índigo transcendentais, que são aquelas que têm a capacidade de ver espíritos, têm a capacidade de se comunicar com os espíritos, serão os grandes filósofos, os grandes mestres da humanidade do porvir.
E essas crianças iniciaram a reencarnar, começaram a reencarnar na Terra a partir da década de 70, ok? A partir da década de 80 já vieram as crianças cristais, que as crianças cristais, elas, além da intelectualidade das crianças índigo, elas têm também o lado moral. Então elas são intelectualmente e moralmente mais evoluídas. Elas, diferentemente dos índicos, não têm uma personalidade questionadora. Eles têm uma personalidade construtora, de construir, de unir. Então eles são muito silenciosos, introspectivos, observadores, gentis, responsáveis. Eles têm o papel realmente de unir a família, de unir os povos, de construir novos valores. Eles aproveitam as energias do meio para transformá-las positivamente. Então as crianças índigo, elas têm um brilho diferenciado, elas têm uma paz, uma energia diferenciada, porque realmente são espíritos moralmente mais evoluídos. Se pode-se dizer que elas têm uma característica física, elas têm os olhos, pelos pesquisadores, elas têm os olhos mais graúdos, justamente porque são olhos que penetram mais profundamente no próximo, no interior. É como se elas conseguissem olhar e ver o interior do homem, o interior do próximo. E além disso, elas falam mais tardiamente, lá pelos 3, 4 anos. Por quê? Porque como são espíritos mais evoluídos, que não estavam mais tão acostumados com a linguagem verbal, já se comunicavam pela telepatia e pelo pensamento, elas têm que, digamos assim, que se readaptar para esse corpo, para essa estrutura, para o nosso planeta. Então essas seriam algumas características que se pode observar e dizer das crianças cristais. E ambas, tanto as índigo quanto as cristais, com o tempo, com as gerações sucessivas, elas vão promover uma diferenciação genética no cérebro humano, permitindo que o cérebro humano fique mais apto para as percepções extrafísicas, para a sensibilidade, para o amor. Então, atualmente ainda não se observa modificações genéticas, mas com as gerações sucessivas, a tendência é que isso ocorra e precisa ser assim para que as populações futuras elas estejam aptas a desenvolver a conectividade maior com o plano espiritual. Então essas crianças especiais, elas precisam ser educadas essencialmente através do amor, da compreensão, do entendimento. Os pais hoje em dia não podem, em relação a essas crianças, simplesmente impor ordens, se ausentarem, deixarem o relacionamento pessoal de lado para com as crianças, muitas vezes por conta do trabalho, dos compromissos. É fundamental a presença dos pais junto a essas crianças. É importante que elas sejam acompanhadas, orientadas, que elas tenham amor essencialmente e que haja participação sempre e constante da família na educação dos filhos, certo? Para que realmente elas não percam todo esse potencial e de alguma forma percam também a oportunidade de ajudar sobremaneira o planeta Terra na construção do planeta Terra e na construção desse mundo de regeneração que todos nós almejamos. Além disso, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as crianças índigo e cristais, eu indico 2 literaturas: The Indigo Children, de Lee Carroll e John Tober, que eles publicaram inicialmente esse livro em maio de 99. Ainda não há tradução para o português, mas há no espanhol. E tem também de Divaldo Franco, o livro chamado Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo e cristais. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, essa é a literatura que a gente indica por hora. Certo, Luciana? Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!